Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Salmo 149, 1. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio tão grande que nos concedes de estarmos na tua presença neste local consagrado a ti, para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos, Senhor, porque aqui ouvimos a tua voz falando aos nossos corações. Aqui aprendemos a te conhecer melhor através do estudo da tua palavra. Aqui nos reunimos para glorificar o teu nome através da comunhão com os teus irmãos e o exercício da fé, da esperança e do amor cristão que reina entre nós. Te agradecemos por tudo isso e pedimos que continues conosco. Esteja no comando deste culto, que o teu santo e bendito nome seja exaltado, que a tua palavra seja pregada e que saiamos daqui com os corações alegres, felizes, dispostos a te servir mais e melhor, para a tua honra e para a tua glória. Permaneça conosco, Senhor, nós te pedimos, orando agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Cada um de nós vamos pegar os nossos boletins e leremos a leitura bíblica alternada que consta dele e faremos como está indicado: dirigente, congregação e no final todos nós. Todo mundo a postos? Comecemos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua juventude se renova como a da águia. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Cantemos todos juntos o hino de número 137. Porque vivo está, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Porque vivo está, 137 do Inário para o culto cristão.
E é esta certeza que nós temos de que Ele está vivo, por isso nós nos reunimos aqui para adorá-lo, para glorificar o seu nome. Dê uma olhada à sua volta, veja se tem alguém que você não conhece, cumprimente. Se você ainda não cumprimentou o irmão que está do seu lado, dê as boas-vindas em nome da igreja para todos aqueles que estão entre nós. Enquanto isso, o grupo de louvor vem até aqui à frente para nos liderar neste momento de louvor. Que Deus abençoe os nossos visitantes, agradecemos a eles pela sua presença, que Deus seja louvado através deste culto que queremos prestar a Ele. Amém. Estamos reunidos aqui essa noite para rendermos louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos aqui para declarar, render culto a Ele. Estamos aqui entregando nossas vidas, nossos corações, nesse que é o primeiro domingo de 2014. Pela manhã, na mensagem do nosso irmão Davi Barbato, meditamos um pouquinho no Salmo de número 42, em que Davi, uma personalidade bíblica que vivia tudo muito intensamente, desejava ali de forma desesperada a água do Deus vivo. E só pode desejar água quem está vivo também, não é? Então, se desejamos isso do nosso Deus, temos o mesmo desejo de Davi, é sinal de que nós estamos vivos espiritualmente. O problema, amado, é se a gente não tem essa sede, que é o contrário, né? Sinal que a gente está ficando morto espiritualmente. Então que possamos juntos essa noite ter essa reflexão, meditar de fato qual tem sido, né, nossa fonte de água nessa vida. Tão incomparável é, Senhor, e tão insondável teu amor. Ao teu encontro sempre te adorarei. A minha alma engrandece a ti. Declare isso em nome de Jesus. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te
Pra sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Amém. E o próximo cântico, Reina em mim. Que possamos colocar de fato Deus no trono do nosso viver. Eu me cobrei muito, até comentei isso no finalzinho aqui de 2013, o quão de lado acabei deixando muitas vezes princípios bíblicos, coisas que eu pensei que ao final de cada situação, se eu tivesse de fato buscado, se eu tivesse de fato entregado, quão aquilo teria sido diferente ou menos doloroso, enfim. Deus, ele está sempre próximo da gente. O problema é que às vezes a gente sobe uma cortina, finge que não vê. E são as situações cotidianas, no trânsito, no trabalho. Quantas oportunidades, não é? Eu mesmo perdi em 2013 de ter falado de Cristo. Eu nem sei mais se aquelas pessoas que eu encontrei 2, 3 vezes estão vivas ainda, de fato. Ou se será este o último ano de vida. Então, que essa cobrança, né, minha, espero que os irmãos também façam nessa noite. Louvemos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, isso é um culto, Pai, que rendemos louvor e adoração a Ti. Declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso amado, ó Pai, nosso forte, Senhor, nosso ponto seguro, Pai. Queremos, ó Pai, pedir para que o Senhor reine, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. É isso que estamos declarando esta noite, como congregação, como igreja Tua. Nós estamos aqui, ó Deus, para que o Senhor receba, ó Pai, o nosso culto. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, receba, Senhor, nossa rendição nessa noite, ó Pai, que possa haver renúncia aqui esta noite, possa haver quebrantamento, Senhor, possa haver, ó Pai,
certeza, ó Pai, de que o Senhor está conosco, o Senhor está presente, ó Deus. Sei que o nosso amado irmão que trará novamente a mensagem, ó Pai, para a Tua igreja, para o Teu corpo. Sabemos que o Senhor é com ele, o Senhor o capacitou. Estamos dispostos, Senhor, de corações abertos, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem a nos falar, Senhor, assim como já tem sido o dia de hoje, ó Pai. Louvado seja o Seu santo nome, ó Deus. Obrigado pela existência, ó Pai, desta igreja, Senhor, Igreja Batista Ebenezer, ó Pai. Abençoe-nos, Senhor, no ídolo, ó Pai, que se aproxima. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ajudou até aqui, ó Pai, que o nome Ebenezer, Senhor, pedra de ajuda, ó Pai, seja de fato, Senhor, referência, ó Pai, como uma igreja que auxilia, ó Pai, seus membros a terem comunhão contigo, ó Pai, se aproximarem de Ti, pessoas possam conhecer por meio de nossos testemunhos, de nossas vidas, claro, Senhor, com o Teu Espírito Santo agindo em nós. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Faz parte do culto de adoração a Deus a nossa resposta àquilo tudo de bom que Deus tem nos ofertado, tem nos dado, tem nos proporcionado. E é neste momento que nós vamos cantar o hino de número 66, enquanto aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, farão a entrega neste momento. Cantemos o hino 66 do Inário para o Culto Cristão. Cristo, meu bom mestre, que Ele é luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei
No culto pela manhã, nós ouvimos uma mensagem que me chamou a atenção para um detalhe que nem sempre passa apercebido. Eu, pelo menos, nunca me chamou a atenção da forma como Davi colocou pela manhã. Ele falou que a corça anseia pelas águas e por isso ela busca desesperadamente água para poder sobreviver, para se refrescar. E que quando ela não encontra essa água para se refrescar e para perder a sede, deixar de ter sede, satisfazer a sua sede, ela começa a exalar um cheiro que pode atrair os predadores e ela pode ser derrubada por esses predadores. Uma coisa interessante, eu tentei colocar isso na vida prática do cristão e comecei a ver alguns detalhes da vida de alguns cristãos que se afastam da fonte de água pura, de água limpa, que nos tira a sede e que nos alimenta nas horas de aflição. E eu dou graças a Deus porque a maioria dos irmãos que aqui está não é dessa linha, não estão se afastando, mas estão buscando satisfazer a sua sede através da água limpa, água pura que vem da palavra de Deus. Nós temos um costume em nossa igreja de orar por aqueles que estão com alguma necessidade, às vezes física, às vezes espiritual, às vezes financeira, e dessa forma a igreja intercede. É uma oração como a que nós podemos fazer em nossos lares, como nós podemos fazer nas nossas classes de escola dominical, mas que nós gostamos de fazer em nossos cultos aqui, principalmente no culto noturno. Então, aqueles irmãos que tiverem algum motivo de oração, que queiram que nós oremos por elas nesse instante, por favor, venham até aqui à frente, como de costume. E eu quero pedir em especial que a irmã Sônia Pera venha até aqui à frente, porque ela vai passar por uma cirurgia bem delicada nesta semana que vem. E eu vou pedir que o pastor Eli Bento venha até aqui à frente fazer esta oração. Os irmãos que desejarem podem vir à frente. Nosso Deus e Pai, nós nos acolhemos aqui na Tua casa e com um motivo todo especial. Hoje é o primeiro domingo de 2014. Muito obrigado, Senhor, porque anteriormente nós passamos na Tua presença. E este, por ser o primeiro domingo, nós nos apresentamos, somos acolhidos na Tua casa. Aqui está, ó Deus, a Tua igreja. E nesta hora, Senhor, os Teus filhos, aqui à frente estão, se apresentando diante do Teu altar, com os mais variados problemas, situações adversas. Mas, Senhor, nós confiamos que para Ti não há coisa pequena ou grande, não há impossível para o Senhor. Por isso, Senhor, eu ergo a minha voz nesta hora, estendo a mão e quero abençoar os Teus filhos. E o Senhor os tomes nas Tuas mãos. Eu os coloco, Senhor, sobre o Teu altar, para que deste altar jamais saiam. Sejam orvalhados pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia.
Senhor, faça aquilo que a ciência não pode fazer, que os homens não podem fazer. Aqui está, ó Deus, ao meu lado, a tua serva, que vai passar por uma cirurgia. Nós pedimos que o Senhor acompanhe as mãos dos médicos, dos enfermeiros e do bisturi, Senhor, para que prontamente ela se restabeleça e venha aqui glorificar e exaltar o teu santo e bendito nome, porque o Senhor há de nos dar esta vitória, e juntamente com ela, todos que aqui à frente estão, o Senhor conhece o nome e a situação e o problema. Por isso, Senhor, manifesta com a tua graça, com a tua mão poderosa. Entra, ó Deus, com as providências, pois nós confiamos em ti. Nós entregamos estas vidas preciosas nas tuas mãos, para serem santificadas e serem curadas, seja qual for a situação. Rogamos também em favor do pastor desta igreja, tão distantes de nós nesta hora, mas que onde estiver, esteja gozando das bênçãos espirituais. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção, e que todos os atos deste culto sejam para louvor da tua glória. Nós oramos, Senhor, porque nós conhecemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus dos impossíveis. Por isso, Senhor, já receba a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração por aquilo que cremos que o Senhor há de realizar. E nós assim oramos confiadamente, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Irmãos, pode se assentar. Nós agradecemos ao pastor Eli pela sua intervenção. Ele mencionou o nosso pastor. Nós recebemos uma mensagem dizendo que ele estaria fazendo a sua devocional hoje pela manhã, à beira do Rio Jordão. Então, ele está visitando a Terra Santa, assim chamada, a Palestina, e não se esquece da gente, assim como nós também não devemos e não nos esquecemos dele em nossas orações. Hoje nós temos novamente entre nós o irmão Gerson Murilo de Melo, da Igreja Batista de Brás Cubas. Então peço que ele venha até aqui à frente para trazer a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Boa noite. Com a graça de Deus estamos aqui, né? Mais um domingo na presença do Senhor. E o domingo realmente para nós é o dia do Senhor. E nós primamos por isso. Graças a Deus que a igreja tem atentado e ninguém tem discutido isso, né? Que pelo menos um dia da semana os membros da igreja, da comunidade evangélica, cristã, igreja batista, né, qualquer outra igreja reformada, protestante, tenha um dia da semana como o dia do Senhor, e que nós saibamos aproveitar bem esse dia, né, e que isso comece já em nossos lares, que nós possamos aproveitar bem o dia do Senhor já estando em casa, com a leitura da palavra do Senhor, com o estudo da palavra, com devocional e participando, congregando com os demais irmãos, tendo esta oportunidade. Alguns até têm 2 vezes no mesmo dia, né? De manhã tem a oportunidade de estar também na igreja, na escola dominical, no culto da manhã, e à noite mais uma oportunidade também de estar junto com outros irmãos. E até sobre essa questão que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Eu me sinto até honrado de estar aqui, né? Quer dizer, na sequência, domingo passado estivemos falando sobre Jesus, a pessoa do Senhor, da sua natureza divina, sempre foi 100% divino,
nunca o deixou de ser, e adquiriu uma natureza humana, 100% humano. Esse é um dos grandes mistérios, né? Nós vamos viver com o Senhor, Ele vai estar conosco, vai estar entre nós, e nós vamos adorá-lo. E nós vamos, eu creio que só depois desta vida que nós vamos começar a entender melhor esse grande mistério que foi de Deus se fazer carne, se tornar homem, para morrer, para se sacrificar pelos pecadores. Tem um significado muito importante isso. E hoje eu queria dar uma ênfase, um foco naquilo que o Senhor Jesus implantou quando esteve aqui. Ele deixou algo aqui na terra, algo que eu posso até dizer que é indestrutível. Jesus usou até uma expressão: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estabeleceu a igreja, e até por coincidência ou não, né, eu vejo que os irmãos colocaram aqui no boletim, inclusive é a primeira parte, né, neste domingo, aqui no boletim de hoje, 12 razões pelas quais a membresia é importante. E aqui já descreve o Jonathan Leeman 6 razões. Provavelmente já no próximo domingo os irmãos terão as outras 6 razões. E até sobre isso, sobre a igreja, da importância da igreja, que eu queria colocar uma luz em cima nesta noite. E eu queria que os irmãos me acompanhassem, primeiramente lendo uma passagem bíblica que vai provocar esta exposição, que está em Mateus capítulo 16. A ideia da igreja sempre existiu. A despeito do Antigo Testamento contar a história de um povo onde os seus integrantes eram e são descendentes de Abraão, hoje conhecidos como judeus, e até também por coincidência, né, o pastor Wagner se encontra na terra de Israel nesse momento. Mas a igreja, ela sempre fez parte do plano de Deus. E a importância que Deus tem dado, vamos dizer assim, a menina dos olhos de Deus hoje é a igreja. E qualquer ser humano na face da terra, se não crer em Jesus, se não fizer parte, se não se tornar membro verdadeiro da igreja de Cristo, não tem parte no reino de Deus. Não existe nenhuma cláusula, nenhuma válvula de escape. Todo aquele que for fazer parte do reino de Deus, viver para sempre, estar diante do trono, estar com o Cordeiro, com Jesus, tem que fazer parte da igreja. E o Senhor não colocou nenhuma exceção.
até para os judeus. O evangelho começou a ser pregado aos judeus. Jesus poderia ter dispensado, talvez, pedido para que pregassem aos não-judeus. Na verdade, a igreja começou justamente na terra de Israel. A igreja começou em Jerusalém. Jesus foi o personagem principal. Foi ele que começou esse ajuntamento de homens e mulheres crendo num verdadeiro Deus. E ele começou a tratar como igreja. E essa palavra não caiu mais em desuso. Ela vem sendo usada até os dias de hoje. Paulo usou demais essa palavra quando ele queria se referir aos que creram. Houve algum momento que ele até deixava claro que o membro de uma igreja podia ser um judeu, podia ser um grego, homem, mulher, qualquer pessoa que cresce em Jesus faria parte da igreja. E Paulo, quando começou a escrever, ele dirigia suas cartas. Boa parte das suas epístolas foram dirigidas para que fossem lidas na igreja de alguma cidade, igreja de alguma região, e que quando fosse lida numa cidade também fosse repassada para outra cidade, onde também fosse lida. E dessa forma, houve até cópias e mais cópias das cartas de Paulo. A mesma coisa aconteceu com as duas cartas de Pedro, as cartas de João, que estavam sendo lidas nas igrejas, nas comunidades. E irmãos que podiam, que liam, que escreviam, que eram escribas, trataram de copiar. O que mais se copiou na história da humanidade foram as Escrituras. Existe algum outro livro que você imagine que possa ter sido copiado mais do que os livros da Bíblia? Não há. E do Novo Testamento se copiou muito mais do que se copiava do Antigo. E dessa forma a palavra de Deus se espalhou. As cartas eram dirigidas para a igreja, inspiradas por Deus. Por isso, quando lemos algo nas Escrituras, nós temos que tratar como algo inspirado por Deus e que nos diz respeito. Porque hoje, agora em 2014, nós somos a igreja. Provavelmente lá em Corinto, Paulo até escreveu pelo menos 2 cartas, para os irmãos de Corinto. Provavelmente hoje talvez não haja um cristão em Corinto. Talvez não haja um cristão em Éfeso hoje. Mas a igreja permaneceu. E o que foi escrito aos coríntios, na verdade foi escrito à igreja. O que foi escrito aos efésios foi escrito à igreja. E nós, como igreja, nós temos que absorver toda a palavra do Senhor. O verdadeiro alimento, aquilo que realmente nos fortalece como igreja, não é o estatuto. Vocês podem fazer um baita de um estatuto para a igreja, mas não é ele que vai fortalecer a igreja espiritual.
a invisível. O que fortalece a igreja que o Senhor fundou e estabeleceu na terra, e depois, como ele até mesmo disse, eu não vou abandoná-los. Quando eu for, virá o Consolador, que vai cuidar de você. Jesus começou a igreja cuidando bem dela. Deve ter começado então com 12 homens, e depois foi crescendo. Quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, prestes à ascensão aos céus, já havia ali cerca de 120 pessoas. E Paulo diz também que quando o Senhor ressuscitou, cerca de 500 pessoas. Isto é um mundo de testemunhas. 500 pessoas ouviram depois que ele ressuscitou. Começou assim, com 12, 120, 500, e foi crescendo de acordo com o plano e a vontade de Deus. E a palavra do Senhor, ela tem um significado relevante. Até o Antigo Testamento é um alimento tremendo para a igreja. Jesus e os apóstolos não abriram mão do Antigo Testamento. Pelo contrário, também é um alimento para a igreja. E o Novo Testamento, outro alimento fundamental para nós, para que nós possamos ser edificados, fortalecidos, exortados. Paulo não imaginava que as suas epístolas iriam ter um poder tremendo e transformar milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Não há um dia em que alguém não se converta lendo algum trecho, por exemplo, das epístolas de Paulo. Não deve ter havido um dia, e já são passados quase 2000 anos, milhares de pessoas estão sendo tocadas, sendo transformadas, sendo regeneradas através das Escrituras, e se integrando à igreja, fazendo parte da igreja. O grande projeto de Deus chama-se igreja. Jesus colocou que a sua volta, e isso é pregado pela igreja, a sua volta deve-se à igreja. Ele vem por causa da igreja, ele vem pela igreja. Ele deixou claro: é por vocês que eu voltarei, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 16, Mateus 16, versículo 16. Jesus tinha perguntado, o que dizem que eu sou? E ele depois até perguntou para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Jesus fez uma pesquisa, aqui está um Ibope. Jesus fez um Ibope. O que vocês dizem de mim? Pedro então disse: tu és o Cristo. Essa declaração é tremenda. Quando Pedro declarou isso, ele desafiou os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, toda aquela religiosidade daquela época, ele desafiou. Ele passou por cima de toda aquela religiosidade. Ele, um judeu,
declarou: Tu, Senhor, és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Houve uma revelação, não foi chute, não foi achismo. Jesus falou: muito bem, Pedro, o que você acabou de declarar é a pura e 100% verdade. Mas se você está declarando isso, é porque Deus o Pai te revelou. E Jesus disse, é aqui que tem uma confusão um pouquinho teológica entre protestantes e católicos. Porque eu também te digo, no versículo 18, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que Jesus menciona, basicamente, se você ver o contexto, foi o que Deus revelou. Houve uma revelação de Deus e foi a boca de Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a declaração. E sobre esta declaração, sobre esta pedra, aí Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja. Eu. Então, sobre esta pedra não se refere-se a Pedro. Não teria nem cabimento. E logo depois ele ainda diz, ele não disse que é Pedro que iria edificar a igreja. Ele disse: eu, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí que você acabou de declarar. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é quem edifica. Não há substitutos. Não existe um preposto para edificar a igreja. Jesus é que está fazendo isso. Ele começou, e interessante, e ele vai acabar a obra, e vai acabar muito bem. O que existe, na verdade, esse conflito do bem e do mal. Nós sabemos que Satanás sempre tentou colocar entraves, colocar areia no caminho, barreiras. Satanás está sempre trabalhando contra a igreja, fazer o homem pecar, cair em pecado. O diabo conseguiu isso no jardim do Éden. Ele já tinha conseguido. Esse papo de que o diabo está levando as pessoas ao pecado, falou: você não está entendendo. O diabo conseguiu uma vitória no jardim do Éden, e os descendentes de Adão e Eva todos nasceram em pecado, condenados. Essa foi a ação de Satanás, da serpente. O que Satanás faz agora e vem fazendo, e como Deus até mesmo disse quando falou com a serpente em Gênesis, na verdade o Satanás está trabalhando contra algo que ele não tem poder, e ainda não teve e não terá vitória. Satanás nunca teve vitória sobre a igreja, nunca. Ele pode perseguir os cristãos, sim, ele pode. Ele pode induzir pessoas a matar cristãos, sim, ele pode. E ele continua fazendo isso. Nós sabemos que tem irmãos que estão morrendo. Todo dia tem cristão morrendo por perseguição. Pastores sendo assassinados, diáconos, presbíteros estão sendo mortos. A imprensa não divulga, a imprensa não tem interesse de dizer que
pastor tal morreu na Rússia, na China, em algum país islâmico. Eles não comentam. Nós ficamos sabendo através de organizações como, por exemplo, Portas Abertas. Aí ficamos sabendo de pastores que estão morrendo, sendo assassinados, pastores que estão na cadeia há alguns anos. Por quê? Porque estava distribuindo Bíblia, ou porque estava pregando, ou porque estava tentando converter um islâmico. Então está na cadeia. A mídia não mostra isso e não vai mostrar nunca. Esses pastores que estão presos. Se alguém do Greenpeace, que é uma organização que fica aí defendendo as baleias e outros animais, é preso, isso vira mídia. Até uma brasileira ficou presa e a imprensa ficou falando dela o tempo todo, até que ela acabou sendo libertada. Já está em casa. Mas e se tivermos pastores, inclusive brasileiros, missionários brasileiros? Será que a imprensa vai dar mídia? Vai colocar isso em pauta, manchete? O Deus deste mundo, Jesus disse que é Satanás, príncipe do mundo. E Satanás está batalhando contra a igreja, sempre. Aos que não são convertidos, já são dele. Até João disse isso, né? Que aqueles que não são de Deus são do diabo. Se você não é filho de Deus, então você é filho do diabo. E tem uma declaração também: todo aquele que comete pecado é do diabo. Não precisam fazer macumba, já são do diabo. Se macumba pegasse, o campeonato baiano terminaria empatado, não é? Na verdade, o diabo está lutando contra a igreja, contra aqueles que são santificados. Satanás sabe quem está convertido, quem está salvo. Sabe por que ele sabe? Não é porque você ficou com cara de crente, não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço ou fica com um sorriso, né? Sorrindo. Mas é porque você tem um selo. Ele percebe que você é filho de Deus. Ele sabe que você é filho de Deus. E se você se converteu, ele se deu conta disso. É quando ele também começa a agitar parentes, amigos contra você. Não é fácil ser crente, né? Não é fácil fazer parte do corpo de Cristo. Nunca foi fácil fazer parte da igreja. Nunca. Fazer parte da igreja de Cristo na época do Império Romano era complicado. Ou na Ásia, na Grécia, aqui mesmo no Brasil, também não é fácil. Você como cristão, preconceito, o que nós descobrimos na verdade, por incrível que pareça, o brasileiro é altamente preconceituoso. Por incrível que pareça, até no lado da religião. O que existe de preconceito pelo fato de você ser evangélico, cristão, só por esse fato? Bem, se você entende que você não é do mundo, que o mundo jaz no maligno, o teu consolo está em fazer parte do corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus realmente seja a tua cabeça e você faça parte do corpo dele. No Novo Testamento, a palavra igreja é usada para descrever diferentes tipos de grupos de crentes. Pode ser uma pequena igreja numa casa, isso nós vemos nas Escrituras. Pode ser a igreja de toda uma cidade. Até aqui, por acaso,
em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Deus, irmãos congregados e chamados para serem santos. Também lá no começo, lá no primeiro capítulo, na segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios, ele também coloca Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. O papel da igreja é fundamental. Você fazer parte de uma igreja é fundamental. Nós entendemos que existe a igreja visível. Esta aqui, por exemplo, Igreja Batista, é uma igreja visível. A presbiteriana é uma igreja visível. A metodista. Mas a igreja que engloba todos, independente da placa, da identificação do CNPJ, sem a identificação denominacional, é a igreja invisível. Quantos fazem parte desta igreja? Quantos? O IBGE, alguns anos atrás, colocou que no Brasil a igreja visível tinha cerca de 40 milhões. Se realmente a igreja cristã tivesse aqui no Brasil 40 milhões de cristãos convertidos, eu creio que este país já seria diferente, muito diferente, mas não é. Quantos realmente fazem parte da igreja invisível? É esta que o Senhor está cuidando. Foi por causa da igreja invisível, que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, para tratar com ela. Interessante, né? O Espírito Santo, ele não trata absolutamente nada com quem é incrédulo. Absolutamente nada. Ele trata com a igreja. O que ele pode fazer é convencer um pecador. E este convencido fazer parte da igreja. As bênçãos, o fruto do Espírito acontece no meio da igreja. É no meio da igreja, no seio da igreja, que nós vemos a questão de paz, amor, longanimidade, temperança, mansidão, fé. É no meio da igreja. E uma coisa, eu que tenho tantos anos de cristão, me converti aos 14 anos, que Deus faz questão de que os membros, os cristãos, façam parte de uma comunidade, que se ajuntem, que estejam juntos, para louvar a Deus. Reúnam-se, oração, reunidos. Pedro foi liberto porque tinha irmãos reunidos na casa de uma irmã chamada Maria. Reunião. Paulo escreve para a igreja. Ele quer que os irmãos estejam juntos.
que os irmãos cantem hinos espirituais, salmos, que haja exortação. Quando Paulo fala aos Coríntios, por exemplo, sobre os dons, é para que ele aconteça no seio da igreja. Não é para usar em programa de televisão, demonstrar dons espirituais em programa de televisão, mas para demonstrar dentro da igreja. A profecia, a mensagem, a pregação para a igreja, a exortação, os dons, os ministérios. Deus quer que a igreja esteja unida. Nunca houve plano de salvar individualmente. Ao decidir por Jesus Cristo, a tua decisão foi individual. Individual. Mas quando então você crê e você nasce de novo, você passa a fazer parte de um corpo. Você passa a ser membro. Você começa a fazer parte de um grupo. E fazendo parte deste grupo, você vai ser usado por Deus. Nesse grupo você vai ser fortalecido, vai ser edificado, vai ser repreendido, vai ser exortado, vai ser disciplinado. Mas é também no meio deste grupo que você vai edificar, que você vai ser uma bênção, que você vai fortalecer outros. A questão que Jesus colocou: para que deis frutos, é necessário estar fazendo parte da igreja. Agora a questão, mas qual é a igreja visível, a melhor igreja visível? Não tem como definir, não existe o ranking. Nunca houve essa lista e nunca haverá. A melhor igreja evangélica do mundo. Primeira igreja, qual que é? A segunda, a terceira. E nós aqui, da Batista Ebenezer, estamos em que ranking? Qual é o ranking? Em toda e qualquer igreja visível há problemas. Por que existem problemas? Porque existem homens e mulheres. Nós ainda continuamos. Se você estudar essas duas epístolas, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, você poderia entender: Paulo, não perca tempo, esses gregos não são convertidos, essa igreja de Corinto é falsa, porque olha que coisas terríveis que eles estão falando, que estão dizendo, que profanação, que heresia, que escândalo. E Paulo falou, no meio de vocês tem imoralidade, no meio de vocês tem escândalo, no meio de vocês tem discórdia. Mas ele estava falando para a igreja. Deus tem um poder tremendo. E eu digo, quando Jesus voltar, ele vai encontrar a igreja. A grande batalha de Satanás já é infrutífera. Jesus vai voltar, o noivo vai encontrar a noiva. E a noiva não vai estar maltrapilha, não vai estar embriagada, não vai estar suja. Isso já está muito bem claro. Quando Jesus voltar, o noivo voltar, a noiva, ela estará imaculada e pronta para as bodas. Obra de Deus. Paulo falou: eu posso plantar, Apolo pode regar, qualquer um pode contribuir, Pedro, Lucas, Timóteo, pode contribuir, obviamente.
Cada um de nós contribuímos para a edificação da igreja, mas o crescimento vem de Deus. E pode ter certeza, o Senhor vai encontrar uma noiva pronta para as bodas, e você faz parte disso. Cante vitória. Não é à toa que estamos aqui com tantos hinos dizendo: nós somos vitoriosos, o Senhor vai voltar, nós temos vitória. Apesar de haver discórdias, apesar de haver desentendimentos, apesar de haver fraquezas, covardias, medos, nós somos igreja. E é no meio de tudo isso, Deus consegue juntar tanta gente com tantos defeitos, né, em seus temperamentos, com seus medos, com a fé cambaleante, com aquele amor que não é o primeiro amor, mas mesmo assim, as cartas que Jesus disse, escreve e manda para o anjo de cada uma dessas igrejas, referindo-se ao líder. Carta às 7 igrejas da Ásia. Aí você lê em Apocalipse Jesus falando coisas terríveis, mas são cartas às 7 igrejas. O Senhor sabe transformar. Por isso que nós somos dependentes. Nós não somos perfeitos. Nós estaremos dependendo sempre, sempre, sempre do Senhor. Quando morrermos, a nossa ressurreição vai depender totalmente dele. Você não vai ter um pingo de poder para ressuscitar. E vai ser no soar da trombeta. Os mortos ressuscitarão. Bem-aventurados que farão parte da primeira ressurreição. É tremendo isso. E nós pecadores, nós brasileiros, judeus, gregos, homens, mulheres, porque nós cremos, porque entregamos nossas vidas, nos arrependemos e confiamos, nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela é eterna, é algo indestrutível. Pedro até disse: os céus e a terra vão passar, mas a igreja não. A igreja vai permanecer. Teria outras passagens tremendas para passar para os irmãos, mas o tempo é corrido. Só reforçando para terminar. A primeira marca de uma igreja sadia é a pregação correta da Bíblia. A verdadeira igreja, aquela igreja visível que se aproxima muito da igreja invisível, é aquela que não abre mão das Escrituras. Outra marca de uma igreja saudável também é a correta administração dos sacramentos. Tem um significado muito importante. Não existe a ceia individual. Não existe o batismo oculto, secreto. O batismo é público. E aqui fica bem visível para que todos vejam uma pessoa sendo batizada. E sai até na internet. E quando participa da ceia, todos os que são do corpo de Cristo são bem-vindos para participar dessa celebração. Nós já estamos adiantando, né, com cerimônias que valem por toda a eternidade. Para terminar, eu só gostaria de deixar aqui uma passagem. Essa pregação de Charles Spurgeon é famosa.
Ele foi o príncipe dos pregadores, pregou muito, e graças a Deus muitos dos seus sermões foram preservados e foram publicados. Hoje tem muitas pessoas até se convertendo, lendo os livros de Charles Spurgeon. Ele foi pastor na Inglaterra em 1700 e pouco. Imagine isso, já tem mais de 200 anos. Ele comentou algo aqui sobre a igreja. E o título que ele colocou: cuidar de ovelhas ou entreter bodes? Qual era a atitude da igreja em relação ao mundo? Vós sois o sal, não o docinho, algo que o mundo desprezará. Pungente e curta foi a afirmação do nosso Senhor: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele estava falando com terrível seriedade. Se Cristo houvesse introduzido mais elementos brilhantes e agradáveis em seu ministério, teria sido mais popular em seus resultados, porque os seus ensinos eram perscrutadores. Não o vejo dizendo: Pedro, vá atrás do povo e diga-lhe que teremos um culto diferente. Amanhã, algo atraente e breve, com pouca pregação, teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que com certeza realizaremos esse tipo de culto. Vá logo, Pedro, temos de ganhar as pessoas de alguma maneira. Jesus teve compaixão dos pecadores, lamentou e chorou por eles, mas nunca procurou diverti-los. Em vão pesquisaremos as cartas do Novo Testamento a fim de encontrar qualquer indício de um evangelho de entretenimento. A mensagem das cartas é: retirai-vos, separai-vos e purificai-vos. Qualquer coisa que tinha a aparência de brincadeira, evidentemente foi deixado fora das cartas. Os apóstolos tinham confiança irrestrita no evangelho e não utilizavam outros instrumentos. E para terminar, gostei de um artigo aqui do pastor Mauro Meister, pastor presbiteriano. Ele colocou uma expressão: a igreja de Jesus nunca poderá ser edificada sobre fundamentos humanos. Nunca. A igreja é dele, é de Jesus, sua noiva, pelo qual ele tem verdadeiro zelo e compromisso. Com base nesta verdade é que são feitas muitas promessas à igreja e a respeito da igreja. Dentre elas, a de que vai ele apresentá-la sem mancha, ruga ou mácula. A verdadeira igreja trabalha como uma agência do céu aqui na terra. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos por esta oportunidade, Senhor, em que pudemos ouvir a Tua palavra, aprender um pouco mais sobre aquilo que somos. Fazemos parte do corpo de Cristo, temos certeza disso, Senhor. Demonstramos pela confissão de nossos pecados, pelo arrependimento, pelo batismo nas águas, e celebramos o corpo e sangue de Cristo todas as vezes que nos reunimos em ceia. Ó Deus, que cada pessoa, cada cristão leve isto a sério, Senhor, de forma que possa estar sempre se congregando, sempre se reunindo com outros irmãos, para orar, para te engrandecer, para te louvar, para edificar outros. E aquele que ainda não faz parte,
ou ainda não tem certeza de fazer parte, que o Senhor toque no seu coração e que a partir de hoje, Senhor, esta pessoa fique cada vez mais esclarecida, venha entender melhor o caminho da verdade, em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, irmãos, agradeço pela oportunidade. Nós queremos agradecer ao irmão Gerson pela sua palavra, e que Deus o abençoe e continue falando dessa forma aos servos do Senhor. Eu gostaria de cantar mais um hino, ainda temos tempo. Gostaria de cantar 344, firme nas promessas, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Assim nós sairemos daqui pensando realmente na mensagem que ouvimos e também reforçando para a nossa firmeza. Vamos ficar de pé, cantemos todos juntos o hino 344, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor eterno Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos deste de estarmos na tua presença. Ouvimos a tua voz, Senhor, queremos cumpri-la, obedecê-la, queremos viver na tua presença todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos nesse desejo de te servir, Senhor. Abençoa cada membro desta igreja, que onde estiver, ele possa estar representando a tua igreja, para a tua honra e para a tua glória. Guarda-nos durante essa semana, prepara-nos para estarmos novamente aqui reunidos para te louvar, para bendizer no próximo domingo. Por isso oramos agradecidos. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Os irmãos podem se assentar.